Olá, minha gente! O tema do vídeo de hoje é educação dos filhos e inteligência artificial. Existe um ponto crítico, um ponto muito perigoso no uso da inteligência artificial pelas crianças, pelos adolescentes e pelos jovens. E este é um problema que vai tocar diretamente aos pais. Antes do vídeo, quem não tiver inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho para ser notificados e deixe o vosso like se gostarem do conteúdo. Obviamente que neste vídeo eu não pretendo esgotar um tema tão vasto e tão complexo quanto educação e inteligência artificial. Eu quero neste momento tratar um ponto específico determinante, talvez crucial, sobre este tema. A inteligência artificial é uma realidade que veio se constituindo ao longo do tempo, se acelerou nos últimos tempos de um modo absurdo e hoje é um fato irreversível, não tem retorno. E ela serve indiscutivelmente para muitas coisas, dará grandes vantagens para o ser humano. Mas, por um outro lado, por vários ângulos, ela também se constitui um grande perigo que nós devemos tomar conhecimento e saber como lidar com isso. Vejam um detalhe. A nossa essência, enquanto ser humano, nosso ser interior, tem um princípio de valor inegociável, inalienável, que é o princípio da ação. O princípio da ação construtiva, da ação resolutiva, da ação que produz, do desafio, do fazer. Quer dizer, o nosso ser interior, o princípio da nossa vida é agir. Em todos os sentidos. Se for a ação para comer, a ação para fazer, a ação para empreender, é a ação. Portanto, essa ação, esse potencial que nós temos, ele se desenvolve numa ação feita, numa ação realizada, no desafio, no sacrifício. Se aprende fazendo, não se aprende pensando, certo? Agora vocês imaginem que surge uma situação que ela é concreta, real, e por isso ela é muito perigosa, onde, por exemplo, se o pai fizesse o tema de casa para o filho, se a mãe fizesse o tema da escola para o filho, para a filha, ele aprendeu? Ele sabe daquele tema? Ele pensou? Ele raciocinou? Não, ele não sabe. Se o pai poupar o filho do sacrifício, do esforço, do empenho, o filho tem a experiência de saber a dureza da vida, o aprendizado das coisas, como crescer, como virar-se, como aprender? Não tem. Portanto, a inteligência artificial é uma mãe substitutiva. De um certo modo, é um pai substitutivo. Porque a criança ou adolescente, jovem, ou quem quer que seja, sabendo fazer algumas perguntas básicas, certas, àquele chat, a resposta está na mão. A redação está pronta. O texto está pronto. A solução da tua dieta está pronta. A solução do que fazer com isso, aquilo outro está pronto. Você não precisa pensar muito. Você não precisa esforçar-se. Você não precisa empenhar-se. Você tem uma mãe substitutiva que te substitui na tua tarefa escolar e em qualquer tarefa que hoje se chama inteligência artificial. Se de um lado nós podemos ver isso como uma grande vantagem, porque ela é grande vantagem em muitos aspectos, por outro nós temos que entender este ponto crucial. Se o potencial de uma criança ou de um jovem não se desenvolver no tempo certo, com a ação correta, com a experiência, com o exercício, com o empenho, feito, realizado, praticado, vivido, sofrido, esse potencial, ele não se atualiza, ele não se torna realidade externa e experiência interna e vivência interna. Portanto, o potencial de um ser humano, se ele não for exercitado por conta própria na ação construtiva, certo?
ele fica embotado, ele fica paralisado, ele fica estagnado, ele fica acomodado. E depois, não é que depois, quando você quer, ele está ativo e você pode usá-lo como você quer, porque você o paralisou. Eu sou um psicoterapeuta que trabalha com a psicoterapia evolutiva já há 4 décadas. Eu trabalho muito o aspecto da evolução do ser humano. Como é que o ser humano evolui? Na experiência, na labuta, na luta, no desafio. Cada desafio que tu vence, colocando a tua inteligência humana, a tua criatividade, a tua força, você se torna, você conhece, você aprende e você sabe lidar com aquilo porque você tem a experiência, você tem um experimento dolorido ou prazeroso quanto você queira, certo? E quando eu quero ajudar um jovem ou uma pessoa de qualquer idade a reagir na vida, eu tenho que colocá-lo na experiência, no experimento, na luta. Seja de um passeio, de um trabalho, de uma relação, de uma viagem, de uma comida, ele tem que experimentar. Mas ele tem que fazer. Não é decorar um livro. Não é fazer uma colagem e, portanto, eu tenho a receitinha e eu já sei. Você tem que saber o gosto do café. Você tem que saber a dor da picada da cobra ou do mosquito. Você tem que colocar a mão na massa. Portanto, a inteligência artificial, se não for devidamente usada com uma dose grande de responsabilidade, os jovens e as crianças e também muitos adultos correm um sério risco de consolidar uma acomodação, uma vida fácil na ignorância e no não saber. Esse é um fato. Porque ninguém vai mudar a realidade humana. A inteligência humana é infinitamente superior à inteligência artificial. A inteligência artificial te dá o diagnóstico bem feito, te dá a dieta bem feita, te dá 1 milhão de coisas, certo? Mas ela não vai meter a mão na massa por você. Então, por isso que eu disse que esse problema vai sobrar para os pais. Porque hoje, cada vez mais, existe uma discussão e existe um questionamento sobre como lidar com isso, com as crianças, com os jovens, adolescentes ou menos jovens. Portanto, os pais estão numa crise. Os que começam a tomar conhecimento, os que começam a ter a informação dessa realidade, como proceder, como fazer. E junto com isso existe toda a tecnologia digital. Existe a telinha, existem os celulares, existem os jogos, existe tudo. Portanto, os pais têm um desafio enorme, porque, observem, ou nós estamos centrados, sabendo dar a dose certa aos filhos, ou nós corremos o risco, até enganosamente, de levá-los a um beco, certo? E a questão dos pais com os filhos, existe um choque, por exemplo, daquilo que o pai e a mãe pensam, daquilo que a família pensa, com aquilo que é a logística de um sistema, que vai te induzir e te mostrar por infinitos ângulos a grande vantagem, o grande milagre da inteligência artificial e de outros artifícios, te desestimulando ou te desencorajando a você fazer diferente. Portanto, existe um problema que é, mesmo que um pai e uma mãe tenham a visão adequada, os filhos e nós estamos dentro de um sistema que já tem as suas cartas posicionadas e que se posiciona de um modo duramente e fortemente numa direção, certo? A saída, que eu não vou poder me delongar aqui, porque ela merece uma tratação bastante profunda e especial, mas uma saída de um modo tranquilo é que quando o pai e a mãe têm realmente a sua naturalidade em forma, que eles estão centrados no seu próprio ser, na sua própria natureza, que eles são verdadeiros com a própria vida, se eles souberem manter um vínculo de valor e de amor com os filhos, eles podem ordenar, orientar os filhos sobre perigos e vantagens de infinitas coisas. Agora, se os pais não tiverem a sua vida em ordem, a sua conta em dia, não adianta eles também copiar fórmulas porque me disseram que eu devo proibir,
me disseram que não devo deixar, me disseram um monte de coisa. Se você não é, não aplique nada aos outros daquilo que você não é, certo? Então, repito, seus pais estiverem em forma, consciência real, visão da realidade, visão da vida, amor próprio, consequentemente amor com os filhos, eles podem ser uma palavra, um valor, uma autoridade, uma referência que vai balizar os filhos dentro da sociedade de infinitas vantagens e de grandes perigos, balizá-los de um modo tal que eles possam realmente crescer, desenvolvendo o seu potencial, não deixando ele embotado, não entrar no mimo, na acomodação, na preguiça e na vida fácil. Porque as armadilhas são muito sutis e são muito convidativas. Quem que não quer uma vida fácil, de um certo modo? Quem que não quer as respostas prontas? Quem que não quer que alguém faça o tema? Certo? Para os adultos, um adulto inteligente e consciente, ele se responsabiliza. Ele pode abdicar de muitas coisas fáceis para aprender, para ter experiência. Mas as crianças e os adolescentes, será que vão fazer isso? Certo? Então, pense profundamente nisso. Se você viu esse vídeo até aqui, repasse a todos os amigos que você achar importante e faça uma reflexão profunda, o que pode ser feito. Me faça a crítica, me dê um feedback, que eu fico muito agradecido, porque juntos, de fato, nós somos mais fortes. Até o próximo vídeo, um grande abraço, um abraço do velho.